Vamos seguir em frente e vamos entender que este ciclo que se iniciou a partir da cárie ainda não foi interrompido, ou seja, não houve uma intervenção profissional do cirurgião dentista. Portanto, continua havendo a maior colonização e proliferação bacteriana neste biofilme dental, continua havendo uma maior invasão e proliferação bacteriana neste processo de cárie nos tecidos duros, continua havendo uma proliferação e uma chegada cada vez maior de bactérias nesta polpa necrótica, nessa polpa que já morreu, nisso que eu chamei no vídeo anterior de nirvana das bactérias. E essas bactérias, continuando metabolizando as proteínas dessa região, lembre-se, não tem mais tecido, né? São só proteínas, é um caldo proteico. Essas bactérias vão estar cada vez em maior número, produzindo mais metabólitos gasosos, portanto, cada vez mais vai haver uma elevação da pressão interna desta polpa e, portanto, a projeção das bactérias para fora dessa polpa por meio do forame apical. Então, é exatamente o mesmo mecanismo que nós estávamos estudando no vídeo anterior. Quanto mais bactérias chegarem a esse ligamento periodontal apical, mais neutrófilos serão necessários para combatê-las. Então, os neutrófilos aqui, que estão em vermelho, estão sendo recrutados de vasos sanguíneos cada vez mais distantes do foco de infecção, da zona de quimiotaxia. Por quê? Porque o ligamento periodontal é um tecido delgado. Se vocês lembrarem, quando a gente olha uma radiografia periapical, é aquele espaço escuro presente entre a raiz dental e a cortical alveolar, ou seja, é um tecido muito delgado. E esse tecido delgado ele tem uma quantidade de vasos suficiente para sua sobrevivência. Ou seja, vai ter também uma quantidade pequena de vasos. E esses vasos vão ser os responsáveis por trazer os neutrófilos. Lembra que o neutrófilo vem via vaso sanguíneo, e aí, quando esse vaso faz a dilatação, ele faz a diapedese, e aí ele sai de dentro do vaso para o meio extravascular e começa a exercer suas atividades. Então, a quantidade de neutrófilos que pode chegar num determinado foco de infecção, num foco quimiotático, está diretamente relacionada com a quantidade de vasos sanguíneos que existem naquela região, naquele tecido. Então, o ligamento periodontal ele vai ter uma capacidade limitada de trazer neutrófilos para essa região a partir dos seus próprios vasos. Mas, infelizmente, essas bactérias que estão sempre proliferando, tanto no biofilme dental, quanto na cárie, quanto na polpa, e invadindo cada vez mais, elas chegam em número cada vez maior aqui neste ligamento e acaba alcançando áreas cada vez mais extensas desse ligamento. Consequentemente, vasos sanguíneos cada vez mais distantes têm que começar a trazer neutrófilos, tem que começar a vasodilatar e ceder neutrófilos para que eles cheguem em direção ao estímulo quimiotático. Vai ter um momento em que o ligamento ele não vai conseguir mais, através dos seus vasos, trazer a quantidade necessária de neutrófilos para essa região. Então, o nosso organismo vai começar a perceber que a partir do ligamento ele não tem mais como trazer neutrófilo, só que o número de bactérias continua aumentando cada vez mais. E aí o nosso corpo automaticamente começa a pensar em alternativas. Qual seria a alternativa mais próxima do ligamento? A polpa. Só que será que uma polpa necrótica, uma polpa liquefeita, tem capacidade de trazer neutrófilos para ajudar esse ligamento? Não, porque essa polpa não tem mais vasos sanguíneos. Não existem mais vasos sanguíneos nesta polpa necrótica. Aí, se o ligamento não consegue emprestar neutrófilos da polpa, ele vai ser obrigado a olhar para outros tecidos. Então ele olha imediatamente no lado oposto ao que seria o dente e a polpa, ele tem uma cortical alveolar óssea. Será que essa cortical óssea alveolar é capaz de trazer uma quantidade significativa de neutrófilos para este processo? Pouco provável, né? A cortical é um osso que tem baixa vascularização. Tem alguns canais de Havers, alguns canais de Volkmann, mas muito pouco para trazer uma quantidade significativa de neutrófilos para essa região. E aí, nós vamos olhar o próximo tecido, que estaria
imediatamente após a cortical alveolar, que é o osso esponjoso. E o osso esponjoso, ele é basicamente constituído por um trabeculado ósseo, que eu representei aqui de uma forma desorganizada e sinuosa, mas em meio, entre essas trabéculas ósseas, o que existe é um tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo tem vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, eles são sim capazes de começar a recrutar neutrófilos para que esses comecem a fazer diapedese, exocitose e comecem a se acumular nas proximidades desse estímulo quimiotático, que por enquanto está restrito à região de ligamento periodontal, principalmente na zona apical. Esses neutrófilos começam a se acumular e eles começam a tentar chegar até o estímulo quimiotático, né, que é basicamente o processo inflamatório que existe ali naquela região do ligamento periodontal apical. Só que entre esses neutrófilos e o estímulo quimiotático existe uma cortical alveolar. Essa cortical alveolar, uma área compacta de osso que não é fácil de ser destruída. Mas o neutrófilo ele precisa de alguma forma passar desta região do osso esponjoso para a região de quimiotaxia. Então esses neutrófilos eles são muito eficientes em secretar enzimas e essas enzimas digerem tanto as células normais quanto os agentes patológicos, os patógenos que ali existem, causam uma destruição significativa do tecido, mas acabam por matar os agentes invasores. E o neutrófilo vai se fazer valer deste mecanismo de secreção de enzimas para começar a abrir poros microscópicos nesta cortical. Só que será que é só desse jeito que o neutrófilo consegue trabalhar, consegue destruir uma cortical? Não. O neutrófilo, ele também tem a capacidade bioquímica de estimular a ação de osteoclastos. Então, osteoclastos, aquelas células gigantes multinucleadas que têm como função reabsorver ou absorver o osso, eles vão ser estimulados. E essa estimulação vai fazer com que haja destruição de áreas microscópicas desse osso cortical alveolar. Vejam, eu estou fazendo aqui no desenho uma destruição enorme, mas a gente tem que sempre lembrar que isso está acontecendo em nível microscópico, ou seja, são poros microscópicos por onde os neutrófilos vão digerindo o osso e caminhando dentro desse osso em direção ao estímulo quimiotático, que não são possíveis de se ver nem a olho nu, nem numa radiografia. Esses neutrófilos eles vão começar a fazer o caminho no sentido do osso esponjoso em direção ao ligamento periodontal apical, e é neste momento que o nosso organismo se acha a última bolacha do pacote. É nesse momento que o nosso organismo pensa, pronto, dei o jeito em tudo, agora eu vou mandar um monte de neutrófilo para lá, eles vão acabar com essas bactérias que estão me incomodando, tudo vai ficar bem. Mas, na verdade, o nosso organismo deu um grande tiro no pé. Quando os neutrófilos abrem esses túneis microscópicos e conseguem ir na direção do osso esponjoso para o estímulo quimiotático, ou seja, para a zona de infecção, esses poros são túneis. E por esses mesmos túneis que os neutrófilos fizeram a migração nessa direção, as bactérias vão fazer a migração na direção contrária. Então as bactérias vão se valer desses mesmos túneis, desses mesmos poros microscópicos para fazer o caminho contrário e alcançar a zona de osso esponjoso. Aí, meu amigo, aquele nosso organismo que achava que era a última bolacha do pacote, porque era o cara que tinha se livrado de uma infecção, na verdade tinha aberto as portas para que essa infecção vá mais longe. E isso, vocês vão ver no próximo vídeo, vai disparar uma reação extremamente desproporcional do nosso organismo. Para que a gente possa estudar isso mais a fundo,
a gente vai passar para um outro desenho. No próximo vídeo, o que nós vamos ver é uma ampliação bastante grande desta zona de periápice, que é onde a coisa está realmente pegando fogo.